nós estamos aqui para falar sobre uma outra lei. Nós vamos falar sobre a lei de sociedade. E agora, nesse primeiro momento, a gente vai começar falando sobre a necessidade da vida social. O que vocês acham? Será que é necessário a gente viver em sociedade? Será que a gente precisa conviver com outras pessoas? Vamos imaginar agora que a gente está na evangelização, ou a gente está na escola, a gente está em algum lugar com bastante gente, ou agora nos nossos encontros virtuais. E começa todo mundo falar ao mesmo tempo. Como que vai ser isso? Será que a gente vai se entender? Eu acho que não. Acho difícil, né? Vai virar uma bagunça. Ninguém entende nada do que o outro está falando. Difícil, né? E como resolver essa situação? Essa imaginação que a gente fez agora nos ajuda a entender um pouquinho sobre a vida em sociedade. Por quê? Porque a gente entende que a vida em sociedade, ela leva à comunicação. A gente tem que aprender a se comunicar. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas, né? De uma forma harmônica, de uma forma leve, de uma forma boa. Que é isso que Deus deseja da gente, que a gente progrida, que a gente evolua. Então, Deus nos criou para isso, para que a gente viva em sociedade. Porque sozinho, depois a Prof. Lúcia vai falar melhor sobre isso, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue progredir vivendo sozinho. E quando nós estamos em um grupo, a gente precisa, né, de uma ordem para poder se entender, para poder se, né, ouvir o que o outro está falando, para a gente poder ouvir e ele nos entender também. Então, a gente precisa de alguém, normalmente, que gerencie isso. E é aí que entram as pessoas que nos auxiliam. Por exemplo, na evangelização, a gente tem os evangelizadores, né? Na escola, a gente tem os professores. Em casa, nós temos os pais, que nós devemos ser obedientes, que nós devemos respeitar e ouvir. Então, eles nos auxiliam nisso, porque se a gente for falar todo mundo ao mesmo tempo, vai ser uma terrível a nossa comunicação, né? Então, ali, nesses contextos, a gente começa a aprender a viver em sociedade, a ir para o mundo depois, quando a gente começar a crescer e ir para outros lugares, porque a gente vai aprender a conviver com outras pessoas, e isso inicia justamente na nossa própria família. E a partir disso, né, da família, resultam também as regras de cada grupo, que a gente tem as regras na família, a gente vai ter as regras na escola, depois a gente vai ter as leis que a gente deve cumprir, os nossos direitos, os nossos deveres, as leis de trânsito que nós precisamos respeitar, aprender e respeitar. Então é uma série de consequências que resultam, né, para o nosso aprendizado e para o nosso aprimoramento. Só que o mais importante, mais legal que acontece nessa convivência que a gente tem com as pessoas é justamente que nós aprendemos nessa convivência com os outros o amor, a tolerância, o respeito, a paciência. Convivendo com as pessoas, a gente tem todo esse aprendizado. E ninguém nesse planeta é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. A gente está aqui justamente para aprender, para evoluir, e nós temos qualidades. E essas qualidades devem ser aprimoradas e devem nos auxiliar a melhorar outros defeitinhos que nós temos. E outra coisa bem legal em tudo isso é que no contato com outras pessoas, a gente tem uma grande oportunidade, uma baita de uma oportunidade de fazer o bem. Porque nós sabemos que não basta não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem, né? Deus espera isso de nós. Então, nessa convivência com outras pessoas, na vida em sociedade, a gente tem muitas oportunidades de fazer o bem. E isso é muito legal, isso nos auxilia muito. E é na família que nós iniciamos esse aprendizado. Lá que nós temos, desde a nossa infância, desde que a gente é bem pequenininho, que a gente tem os maiores exemplos sobre isso, né? De amor, das maiores dificuldades que nós temos que vencer. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Agora, então, eu vou passar para nossa querida Prof. Lúcia para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Um beijo no coração, tô morrendo de saudade e até logo. Oi, pessoal! Poxa, Prof. Débora, muito legal! Essa lei de sociedade faz a gente pensar que como é importante a gente viver junto de outras pessoas, como isso nos traz alegria, nos traz muitos aprendizados
e muito crescimento pra gente. Mas será que dá pra gente viver sozinho, isolado do mundo? É o que chamamos de vida de isolamento. É quando eu me afasto do mundo sem comunicação com ninguém. É diferente do que estamos vivendo hoje. Hoje estamos isolados, mas estamos nos comunicando, assim, virtualmente ou com as pessoas mais próximas. E como será que se brinca de pega-pega em uma vida de isolamento total? Esconde-esconde. Acho que não tem como. Aliás, eu tenho certeza, é impossível. Nós precisamos uns dos outros para viver. E a vida de isolamento, ela pode ser até um ato muito egoísta, porque eu não estou mostrando para os outros e trocando experiências e aprendizados das coisas boas que eu tenho, ou até das coisas ruins, que também servem de aprendizado para o nosso crescimento. Então, vida de isolamento total, isso é contrário a essa lei que a gente está falando hoje, que é a lei de sociedade. Lembram que Jesus nos ensinou? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Mas como eu vou amar o próximo se eu me isolar do mundo? Vamos pensar sobre isso? Então, como somos seres que vivem em sociedade, que é o que estamos conversando nessa lei, na semana que vem temos um encontro online, na quinta-feira, às 8 horas. Vamos enviar o link no nosso grupo de WhatsApp para trocar ideias, para conversar mais sobre esse assunto. E eu já deixo uma tarefa para vocês, que é separar fotos em que vocês aparecem com outras pessoas. Podem ser amigos, familiares, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo, muitas saudades do abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana.